Boa tarde, Márcia. Vamos saber como o LIVE acontece no Fundamental anos iniciais, do 1º ao 5º ano? Então vamos lá. Nesse período, a gente dá um enfoque muito grande aos 4 pilares da inteligência emocional que foram divulgados pelo Daniel Goleman. Primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. O quanto eu consigo reconhecer em mim as minhas emoções e nomeá-las. A partir do momento que eu reconheço as emoções e que elas não são boas nem ruins, negativas nem positivas, elas têm uma história para contar, são agradáveis ou desagradáveis. Nós vamos trabalhar o que eu faço com essas emoções, como eu ajo em relação a elas. Aí sim, temos uma questão ética, uma questão de ser construtivo ou destrutivo, e a autorregulação, então, é a palavra para ajudar a gente a equilibrar, a gerenciar essas emoções. Empatia, como eu reconheço no outro a emoção do outro, que se manifesta às vezes de uma forma muito diferente do que em mim. Então eu trabalho com eles essa curiosidade pelos outros, com as outras pessoas, a empatia. E o relacionamento, como que eu lido com as emoções que estão entre nós. Falamos aí da ação, como que a gente age em relação a essas emoções, é o relacionamento. Isso aqui é para o resto da vida, não tem essa divisão didática, né, que a gente faz. Aliás, só uma divisão puramente didática, mas é para que a gente trabalhe o resto da vida, porque somos seres dinâmicos. Então, a gente trabalha com a educação do fundamental, anos iniciais, e também a partir de histórias, para o 1º ao 3º ano. Eles se identificam com os personagens e as dinâmicas para eles vivenciarem situações. Então, no 1º ano, nós temos o personagem do Tomás, que temos um livro de história próprio, para que seja contado a cada capítulo, ele vivencia uma emoção diferente, e aqui nós estamos ampliando o repertório de conhecimento de emoções deles, para além das emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo, nós vamos trazer também uma complexidade maior, ciúmes, inveja, frustração, arrependimento. Então, nós temos o personagem de pelúcia que fica na escola. Cada semana, um aluno é sorteado para levar para casa com uma proposta pedagógica, e os alunos recebem também um pequeno tomazinho de feltro para que ele possa ter esse personagem tão carinhoso com ele. No 2º ano, nós temos o personagem do Geraldo. O Geraldo vai trazer o tema trabalhado nas histórias de empatia, a curiosidade pelo outro, por que ele agiu dessa forma. Então, o Geraldo ele vai se intrigando com as situações que ele percebe que o outro colega agiu de uma maneira que ele não sabia por quê, até ele conhecer, né, o que motivou daquela forma. Os alunos recebem uma orelha do cachorro para escutar, trabalhar essa escuta. A empatia começa na escuta do outro, na curiosidade, no entender o que o outro está sentindo. Da mesma forma, o personagem é sorteado, essas pelúcias são sorteadas a cada semana para que um aluno leve para casa com uma proposta diferente. A Fernanda é a personagem do 3º ano. Então, é uma cachorrinha também, onde todos os temas vão estar voltados para a questão do relacionamento. Como eles se relacionam com os amigos da sala de aula, com as famílias. Então, sempre depois das histórias contadas, eles vão trabalhar em grupos, grandes grupos, grupos menores, e vão ter um bloquinho com papéis e uns envelopes especiais para que eles possam escrever pequenos recadinhos para os amigos, para as pessoas da escola, para a família, e vão recebendo e colocando também dentro do seu envelope ao longo do ano, fazendo esse rodízio, né, de sair desse universo apenas com a melhor amigo e poder estar integrado com tudo. A família recebe um material que são os livros da família, que tem a ver um pouquinho com o livro da história que é contado em sala de aula, mas aqui com outras histórias e outro aspecto. Vida Formiga do 1º ano, o Manual do Capitão Clark para o 2º ano e as histórias da Tia Val para o 3º ano, com perguntas, reflexões, atividades para serem construídas também dentro do próprio livro para a família. 4º e 5º ano, nós vamos fazer justamente essa transição da inteligência emocional para as habilidades socioemocionais. São os 3 Cs, colaboração, comunicação e criatividade, e os 3 Ps, perseverança, proatividade e pensamento crítico. Para eles, a gente já trabalha com jogos colaborativos e projetos em grupo. Então, as histórias aqui são substituídas por essas outras formas de trabalhar. No 4º ano, o projeto se chama O Mundo em Mim. Então, como que a gente
atrás, né, da gente, o nosso nome, que é tão particular, qual o significado do nosso nome, como o nosso nome é chamado em diferentes culturas, que outros nomes existem em outras culturas que não tem na nossa, a comida, a alimentação, enfim, eles vão começando a ficar curiosos, saindo desse universo, eu comigo, eu com esse grupinho, e pensar maior, mais globalmente. E o jogo deles se chama Expedição Gaia, que é justamente essa viagem para fora, né, para um outro universo. E lá nesse jogo de tabuleiro, que todo mundo joga, é um jogo colaborativo, a turma inteira joga junto, eles vão desvendando, é um tabuleiro que parece todo cinza, e aí ele vai colorindo dessa forma, porque eles vão a cada território conhecido, eles vão raspando, ele é raspável, então eles vão desvendando essas cores, e é a forma como cada um dos 5 continentes desse planeta chamado Gaia, eles vão revelando, né, o que eles conhecem, o que eles descobrem sobre lá. 5º ano, crianças agindo no mundo. Então, o projeto é falar que crianças também já são capazes de ser protagonistas e ativas na sua sociedade. Aí a gente fala dos direitos da criança e do adolescente, o direito à educação, que foi tão defendido, por exemplo, pela Malala, no Paquistão, a Greta, que tem aí uma luta pelo meio ambiente, né, uma consciência do geral, não apenas que é voltado para ela. Então, despertando realmente nas crianças essa possibilidade de pensar grande, de pensar no coletivo, de pensar na sua comunidade. E o jogo se chama Liga, também jogo de tabuleiro colaborativo, onde todos jogam juntos, personagens variados, cartas que eles vão entrando justamente para ajudar esses personagens lá de Gaia, eles vêm para o Brasil, só que cada um vai parar em uma das regiões do Brasil. E aí a turma vai ajudando a esses personagens a desenvolverem as habilidades socioemocionais. Então, o pensamento crítico, a perseverança, a proatividade, e o tabuleiro também vai se revelando com as diferentes regiões do Brasil. Nordeste, Norte, Sul. Então, aqui uma pequena síntese, né, do que a gente está trabalhando. O objetivo, então, no 4º ano é conhecer mais sobre Gaia por meio das cartas, ao mesmo tempo que eles visitam esses territórios, e o jogo do 5º ano, o objetivo é desenvolver ao máximo as habilidades socioemocionais dos personagens.